Chegou o meu momento. Sinto o frio do mármore sob os saltos, cada degrau do Palácio Nacional de Sintra, uma contagem decrescente para o inferno particular de João. O meu vestido, azul escuro como a noite mais profunda sobre o Atlântico, pesa. Cada diamante nele uma lembrança do que ele pensou que eu não era. Respiro fundo. A música silenciou, os murmúrios cessaram. Toda a gente parou. Era como se o tempo finalmente tivesse de me prestar atenção. Era o que eu queria. Mas, sinceramente, vocês teriam aguentado o meu sangue frio naquele momento? Eu duvidei de mim mesma, juro. Lembro-me de João no fundo do salão, um homem que parecia ter encolhido. Ao seu lado, Sofia, o seu brilho exagerado, tão falso quanto o anel que João me tinha dado um dia. Quando os meus olhos verdes, que ele pensou que tinha entediado até a morte, se fixaram nele, vi um calafrio percorrer-lhe a espinha. Ele tentou sorrir, aquele sorriso que usava para fechar negócios de milhões. Patético. Mademoiselle, creio que não nos apresentamos. Sou João Montalvão, disse ele, os olhos já a dançar pelo meu pescoço, onde repousava o Estrela de Delft, uma joia que não via a luz do dia há um século. Eu sei quem tu és, João, respondi, a voz mais grave, mais afinada, com aquele ligeiro sotaque europeu que ele nunca tinha ouvido. Aquela voz que se forjou no fogo e na raiva. Ele ficou pálido. Os lábios de Sofia tremeram. Por um segundo vi a realização, a confusão a encher os seus olhos. Ana! Ele sussurrou, a voz quase um engasgo. Sofia deixou cair a sua carteira, o som oco na imensa sala. Sara, fim, a. Eu sorri, não um sorriso bonito. Olá, João. Olá, Sofia. Creio que estão no meu caminho. Mas para chegar até aqui, neste vestido que valia mais que a vida dele, tive de recuar. 3 anos antes, naquele escritório no coração de Lisboa. Terça ou quarta-feira. Já nem me lembro, para ser sincera. As lágrimas eram tantas que as horas se misturavam. João atirou os papéis do divórcio pela mesa de mogno. Não era um adeus, era uma transação. Acreditava que estava a descartar uma órfã sem um tostão que ele salvara da obscuridade. Os 50.000 euros? Caridade. Quanta prepotência. As negociações? Ah, isso foi uma chatice. Dias, semanas a ouvir o Pedro, o advogado dele, a falar de termos e condições. Não interessa. O que importa é o dia em que tudo acabou. Estava lá o Pedro a ditar os termos generosos, que eu não trazia ativos para o casamento, que as minhas competências empregáveis eram limitadas. Uma piada muito, muito cara. Naquele momento, as palavras não doíam tanto quanto a sua indiferença. Olhei para o João, para aquele homem que um dia me pediu em casamento no Parque Eduardo VII, prometendo o mundo. Nenhum brilho, nem um pingo de pena. Só tédio. Assina os papéis, Ana. Pega no dinheiro. Abre uma pastelaria ou o que for que vocês, pessoas simples, façam. Só vai. Vocês, pessoas simples. Essa foi a facada final. Mas, naquele instante, o meu coração parou de doer e começou a gelar. Peguei na caneta, não com a mão trêmula de uma mulher partida, mas com a fúria contida de quem acabava de ganhar autorização para matar. Certifique-se de que o cheque é depositado hoje, disse suavemente ao Pedro, que riu. É um cheque bancário, minha querida. Tão bom como ouro. Assinei, Ana Esteves. Deixei o cheque na mesa. Sofia ainda gritou, com aquele tom adocicado e falso, perguntando se eu não queria o meu dinheiro. Parei na porta de vidro, virei-me. A minha postura, antes curvada pela tristeza, endireitou-se. Por fim, olhei para João, para Sofia, depois para a linha do horizonte de Lisboa, lá fora. Aquela paisagem pertencia a homens como ele. Fica com ele, disse a voz firme. Vais precisar mais do que eu.
Ele riu. Sou o CEO de uma empresa de milhões, Ana. Acho que vou ficar bem sem os teus 50 mil. Logo se vê, murmurei. Saí para a chuva, sem guarda-chuva, sem táxi. Andei 2 quarteirões até uma rua lateral isolada. Um limusine preto com vidros fumados esperava. O motorista, um homem enorme com uma cicatriz na cara, abriu-me a porta de trás. Bem-vinda de volta, Mademoiselle Vasconcelos, disse ele com sotaque francês. A sua avó está à espera. Entreguei o meu anel de noivado barato no porta-copos. Tirei um telemóvel descartável da mala. Avó, disse eu, está feito. Estou a voltar para casa. A voz do outro lado, a matriarca da dinastia bancária Vasconcelos, estalou de alívio. Finalmente a nossa menina voltou. Os jatos estão prontos. Deixa esses trapos. Temos trabalho a fazer. Às vezes, quando não conseguia dormir, pensava na minha tia-avó Amélia, lá de Coimbra. Ela sempre dizia, confia no rio que vês, não no que te prometem. Ela falava de terrenos e colheitas, mas eu percebia agora, João as promessas, o luxo fácil. Tudo soava a bom demais para ser verdade, a perfeito demais. E a perfeição, descobri, era uma armadilha. Recordo-me da brisa suave do Mondego, do cheiro a café torrado que vinha da minha pequena cafeteria, um cheiro a terra e a trabalho honesto. Como é que troquei isso pela opulência vazia e fria? O meu regresso a casa não foi para um lar acolhedor. Em Genebra, nas encostas frias dos Alpes suíços, Beatrix esperava. Ela, com os seus 80 anos, era um titã de força e cafeína. Estás horrível, disse ela, a voz cortante como gelo a partir. O casamento com aquele plebeu americano não te fez bem. Eu só conseguia olhar para os meus sapatos. As suas palavras não eram gentis, mas eu percebia a sua verdade fria. Chega de chorar. Tu foste Ana, a esposa. Agora tens de te lembrar de como ser Ana, a loba. Espera, preciso de fazer uma pausa aqui. Toda esta situação, esta metamorfose forçada, esta transformação na loba, era na verdade um absurdo completo. Quero dizer, pensem bem, de uma mulher que fazia lates para turistas em Coimbra, para uma herdeira bilionária treinada para desmontar impérios. Lá na minha terra diríamos, essa enlouqueceu completamente. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser compreendido por quem não viveu naquele círculo. A riqueza não era só dinheiro, era poder, estratégia e, acima de tudo, sobrevivência num mundo implacável. Tinha medo, claro, quem não teria? Por vezes, sentia-me uma impostora, mas a raiva, essa, era genuína. E Beatrix sabia usá-la. Não sei se foi a melhor decisão da minha vida, mas naquele momento era a única saída que via. A única que me garantia não ser esmagada. Continuando, durante os 2 anos seguintes, eu deixei de existir. Ana Esteves estava morta. Fui forjada. Passei manhãs inteiras com a equipa jurídica da família a aprender as brechas da lei corporativa americana. As tardes com o meu primo Martim, o tubarão de fato, em analisar os pontos fracos das empresas Montalvão. João era arrogante, expansão rápida demais, imóveis na nova zona do cais em Lisboa e em Albufeira, todos com empréstimos de alto juro, na crença de que o mercado nunca falharia. E, claro, a contabilidade desleixada. Ele está a sangrar dinheiro aqui. Martim apontou uma tarde na biblioteca de Genebra, sublinhando um número a vermelho. Está a desviar dinheiro do orçamento da construção para pagar marketing. É ilegal se estiver a usar empréstimos bancários destinados ao desenvolvimento. Ele está a tentar impressionar os investidores, notei. Preocupa-se mais com a imagem de sucesso do que com a mecânica. Exato. Martim sorriu. Está a construir um castelo de cartas e nós seremos o vento. A minha memória é, às vezes, um emaranhado de datas e reuniões,
Mas o que realmente se fixou foi a sensação da mudança em mim. A postura apologética da barista desapareceu. Contratei um coach de fala para recuperar o sotaque transatlântico da minha juventude, aquele que Beatrix tanto valorizava. Um personal trainer transformou o meu corpo numa arma. Deixei de andar como se quisesse ser invisível e comecei a caminhar como se fosse a dona do chão. 6 meses antes da gala em Sintra, a peça final encaixou. O empréstimo para a torre da Zona do Cais, anunciou Beatrix ao jantar. O Banco Internacional quer livrar-se do risco. São 150 milhões. Compra. Compra tudo, disse eu, sem tirar os olhos do meu bife. E compra também as hipotecas secundárias. Vai custar um prêmio, avisou Beatrix. Não me importo com o custo, respondi, limpando a boca com um guardanapo de linho. Quero a alavancagem. Quando eu voltar para a vida dele, não quero ser apenas a ex-esposa. Quero ser a senhoria dele. Beatrix sorriu satisfeita. Ela estava pronta. Eu estava pronta. Foi o Martim que me contou, com aquele seu jeito meio zombeteiro, meio encantado, o quão patético o João estava a ficar. Ele via as notícias nos jornais, os rumores no mercado, as histórias de que as empresas Montalvão estavam em apuros. Para mim, era apenas informação fria, dados para processar, mas para ele era quase um espetáculo pessoal, uma comédia de erros encenada para a nossa diversão. Lhe dizia que o João e a Sofia, que se tinham casado com toda a pompa e circunstância na comporta 6 meses depois do meu divórcio. Sim, os tabloides estavam cheios disso. O casal do ano. Agora pareciam mais um navio a afundar. O Pedro, o advogado de João, agora parecia ter envelhecido 10 anos, o seu fato sempre impecável, agora um pouco amarrotado, dizia que os bancos, um a um, estavam a fechar as portas. É como se alguém lhes tivesse marcado o nome a ferro. Martim resumiu, um sorriso a espreitar. E esse alguém, minha querida prima, não és tu, mas sim o Grupo Vasconcelos. João Montalvão, o meu ex-marido, o homem que me descartou, estava à beira do abismo. E eu, por trás dos bastidores, era a força que o empurrava. O destino era, por vezes, um poeta cruel, não acham? A manhã de segunda-feira seguinte à gala de Sintra. Caos. A sede das empresas Montalvão, em Lisboa, fervilhava de fofocas. Todos os funcionários, da recepção aos escritórios executivos, tinham visto as fotos do Instagram. O patrão de joelhos e a sua ex-mulher, a rapariga discreta, que antes lhe trazia o almoço, parecia uma rainha. João estava no seu escritório, a andar de um lado para o outro. Não tinha dormido. Continuava com as roupas que vestira depois de cambalear para a casa da gala. É um bluff, gritava ele para o telefone. Pedro, diz-me que é um bluff. Ela é uma barista. Ela não tem centenas de milhões de euros. Pedro, sentado no sofá, parecia que ia vomitar. Verifiquei os registros esta manhã, João. A empresa fantasma que comprou a nossa dívida, Nemesis Holdings, é uma subsidiária da Vasconcelos Global. É ela. É tudo ela. Eles são os donos da dívida do edifício, dos empréstimos para a expansão, até do contrato de aluguer do jato corporativo. São donos de tudo. Naquele momento, as portas de vidro do meu ex-escritório deslizaram. Entrei num fato branco impecável, cabelo preso num rabo de cavalo elegante e severo. Atrás de mim, Martim com uma pasta e 4 advogados que pareciam cobrar pela respiração. Não podes entrar aqui! Sofia gritou a correr do seu escritório adjacente. Segurança! Expulse-os! Não te esforces, Sofia, disse eu, sem sequer a olhar. Caminhei diretamente para a cadeira de João, à cabeceira da mesa. Ele levantou-se a tentar reunir alguma autoridade. Este é o meu escritório, Ana. Tu não tens direito. Na verdade, Martim interveio colocando um documento na mesa. A partir das 8h01 da manhã,
Quando o João não conseguiu cumprir a chamada de margem dos seus empréstimos, exercemos o nosso direito de penhora. A garantia, bem, é este edifício e a empresa. Martim sorriu. Estás a invadir, João. Sentei-me na cadeira de couro de João. Girei-a lentamente, testando. Um pouco macia para o meu gosto, ponderei. Mas tem uma vista bonita. Olhei para o meu ex-marido. Parecia pequeno, suado, patético. Senta-te, João, comandei. Ele hesitou, depois sentou-se numa das cadeiras de convidado. A dinâmica de poder tinha mudado tão violentamente que a sala parecia inclinada. Aqui está o que vai acontecer, disse eu, a voz calma e assustadoramente profissional. A minha equipa está a fazer uma auditoria forense a esta empresa e o que está a encontrar é preocupante. Deslizei uma pasta pela mesa. Tens usado fundos da empresa para pagar despesas pessoais. A casa da comporta, João. Dinheiro da empresa. As viagens para Saint-Tropez. Dinheiro da empresa. As taxas de consultoria da Sofia. Olhei para a Sofia, que empalideceu. 2 milhões de euros em taxas de consultoria para uma empresa registrada em nome da mãe da Sofia. Isso é desvio de fundos, João. Isso é pena de prisão. Eu posso explicar. Sofia gaguejou a recuar. Tenho a certeza que sim, disse eu. Ao FBI. O rosto de João ficou cinzento. Ana, por favor, fomos casados. Tu amaste-me uma vez. Não me mandes para a prisão. Dou-te a empresa. Eu saio. Só não me destruas. Olhei para ele. Lembrei-me do dia em que ele pediu o divórcio, o tédio nos seus olhos, a crueldade. Não te vou mandar para a prisão, João, disse suavemente. A esperança brilhou nos seus olhos. Obrigado, Ana. Estou demasiado ocupada para um julgamento, continuei. Mas vou ficar com tudo o resto. Vais assinar as tuas ações restantes, vais desocupar o teu apartamento, que tecnicamente é propriedade da empresa, e vais demitir-te de CEO com efeito imediato. E depois? João perguntou. O que faço? Ouvi dizer que a cafeteria ali na rua está a contratar, disse eu, a minha cara completamente séria. Começam a 15 euros a hora. É trabalho honesto, João. Poderás aprender alguma coisa. Virei-me para Martim. Que a segurança acompanhe o Sr. Montalvão e a de Sofia para fora do edifício. Certifiquem-se de que não levam nada além dos seus telemóveis pessoais. Nada de computadores portáteis, nada de ficheiros. Não podes fazer isto! Sofia gritou, enquanto 2 guardas se aproximavam dela. Eu sou uma vice-presidente. És um passivo, corrigi, e estás despedida. Enquanto os guardas agarravam os braços de João, ele olhou para mim uma última vez. Por quê? Ele engasgou. Porque escondeste quem eras. Se eu soubesse... É exatamente por isso, disse eu. Só amas o que podes possuir, João. E tu não me podes possuir. As portas fecharam-se. A sala ficou em silêncio. Martim soltou um assobio baixo. Lembra-me de nunca me cruzar contigo, prima. Isso foi frio. Foi necessário, disse eu. Levantei-me e fui até a janela, a olhar para a cidade. Tinha ganho. Tinha a empresa, tinha a minha vingança. Mas, ao olhar para as ruas chuvosas, não senti o entusiasmo da vitória que esperava. Senti um estranho vazio. Martim, disse eu sem me virar. Sim? Prepara o carro. Temos uma reunião com o Conselho de Administração às 2. Mas primeiro, fiz uma pausa. Os meus olhos encontraram um reflexo no vidro. Descobre quem é o sócio silencioso. Martim franziu a testa. Que sócio silencioso? Nos arquivos, disse eu, batendo na pasta em cima da secretária. João estava a desviar fundos, sim, mas alguém mais estava a alimentá-lo com capital antes de nós entrarmos. Alguém o estava a manter à tona durante o último ano, a mantê-lo apenas tempo suficiente para nós comprarmos a dívida. Alguém que queria que nós tomássemos conta. Virei-me os olhos semicerrados.
João era demasiado estúpido para arruinar esta empresa tão rápido sozinho. Alguém o ajudou a destruí-la. Alguém que sabia que eu voltaria se ele falhasse. O sorriso de Martim desapareceu. Achas que isto foi uma armadilha? Acho, disse eu, pegando num documento assinado com uma inicial peculiar e irregular, que não somos os únicos tubarões na água. O telefone na secretária tocou. Era a linha interna, mas ninguém deveria estar no edifício ainda, exceto a minha equipa. Atendi. Olá! Uma voz distorcida e profunda veio da linha. Bem-vinda de volta, Ana. Desempenhaste o teu papel na perfeição. A empresa é tua. Agora, o verdadeiro jogo começa. A linha ficou muda. Olhei para o telefone, um calafrio a percorrer-me a espinha. Pensei que era a caçadora. Acabava de perceber que poderia ser a isca. Uma semana depois, o escritório de topo das empresas Montalvão estava limpo. As estátuas douradas de mau gosto que João tanto gostava tinham desaparecido, substituídas por um design holandês minimalista. Mas o ar estava denso de tensão. Eu estava sentada à minha secretária, rodeada de pilhas de registros financeiros. Os meus olhos estavam vermelhos. Não dormia há 2 dias. Não faz sentido, murmurei, deslizando um papel para Martim. Olha para estas transferências. Sempre que João estava prestes a entrar em incumprimento num empréstimo, uma empresa fantasma de Singapura injetava dinheiro. Leão Vermelho S.A. Quem são eles? Martim, geralmente a imagem da arrogância descontraída, parecia sombrio. Os nossos melhores investigadores estão a seguir isso. Leão Vermelho é um fantasma, sem proprietários registrados, apenas uma caixa postal nas Ilhas Caimão. Mas olha para o timing, insisti. 14 de abril, 2 de junho, 10 de setembro. Estas datas coincidem exatamente com as minhas reuniões privadas com a avó em Genebra. Alguém sabia quando eu estava distraída. Alguém sabia quando estávamos a preparar a compra da dívida. Levantei-me a andar de um lado para o outro. A voz no telefone disse: desempenhaste o teu papel na perfeição. Eles queriam que eu tomasse conta desta empresa. Por quê? As empresas Montalvão são um navio a afundar. Por que é que alguém quereria que eu fosse a capitã do Titanic? Martim hesitou. Talvez não seja sobre a empresa, Ana. Talvez seja sobre o passivo. O que queres dizer? Encontrei algo nos arquivos do subsolo, disse Martim em voz baixa. Ele tirou um livro de contabilidade poeirento e encadernado em couro da sua pasta. João não construía apenas condomínios. Ele estava a movimentar coisas através de contentores de transporte no porto de Sines. Abri o livro. Estava cheio de códigos, mas reconheci o formato. Eram códigos de manifesto de transporte, do tipo que a minha família usava para o seu império de logística global. Estes códigos, sussurrei, são códigos Vasconcelos. Estas são as nossas rotas de transporte. Olhei para cima, o horror a surgir-me. João estava a usar as rotas de transporte da minha família para contrabandear algo, e estava a fazê-lo sem o nosso conhecimento. Ou, disse Martim, a voz mais baixa, alguém na nossa família o estava a permitir. A sala girou. O Império Vasconcelos foi construído sobre confiança e controlo absoluto. Se estivessem comprometidos, se estivessem a ser usados para contrabando, isso poderia destruir tudo. A reputação que a minha avó passou 80 anos a construir seria cinzas. Avó, suspirei, se isto for descoberto, os reguladores vão congelar os nossos ativos. Vão pensar que éramos parceiros de João. Exato, disse Martim. Essa é a armadilha. Tu assumes a empresa, herdas os registros, tornas-te a face do crime. O sócio silencioso não estava a sustentar João para o salvar. Estava a sustentá-lo para te incriminar. De repente, as portas do elevador na outra ponta do corredor tocaram. Não estávamos à espera de ninguém. Os meus seguranças moveram-se instantaneamente, as mãos nos coldres.
Mas eu fiz-lhes um sinal para pararem quando vi quem saía. Era Pedro, o antigo advogado de João. Parecia aterrorizado. O seu fato estava amarrotado e ele apertava um envelope pardo contra o peito como um escudo. Senhor Pedro, disse eu, a voz fria, é corajoso da sua parte vir aqui. Ainda não decidisse o processo por má prática. Por favor, Pedro ofegou, tropeçando na sala. Eu tenho informação. Preciso de proteção. Eles vão matar-me. Quem? As pessoas para quem João trabalhava, Pedro disse, os olhos a saltar pela sala. Pensei que era apenas evasão fiscal. Juro, mas depois vi os manifestos. Não são apenas mercadorias, senhor de Vasconcelos. É tecnologia. Microchips militares proibidos para exportação. Fiquei rígida. A quem os estava a vender? Não sei o comprador, Pedro chorou. Mas sei o intermediário. Eu lidei com as transferências bancárias. Guardei uma cópia. Ele atirou o envelope para a secretária. Quero imunidade, Pedro implorou. E uma passagem de avião para a Nova Zelândia. Rasguei o envelope. Dentro estavam extratos bancários, transferências de milhões de euros, mas os meus olhos foram diretos para a assinatura na linha de autorização. Não era a assinatura de João. Era um garracho irregular e elegante que eu tinha visto 1000 vezes em cartões de aniversário e boletins escolares. Beatrix Vasconcelos. Parei de respirar. O mundo girou no seu eixo. Não, sussurrei. Isto é uma falsificação. A avó nunca... Não é uma falsificação, uma voz ecoou da porta. Virei-me. Na entrada do meu escritório, apoiada na sua bengala com cabo de prata, estava a própria Beatrix. Não estava em Genebra. Estava aqui, em Lisboa. Estava ladeada por 4 homens que eu não reconheci. Não eram seguranças da família. Eram mercenários. Avó? Perguntei, a voz a tremer. O que estás a fazer aqui? A limpar uma confusão, disse Beatrix. A sua voz não tinha o calor habitual. Era puro aço. Tu devias apenas comprar a empresa e enterrá-la, Ana. Não devias ter olhado na cave. Tu... Olhei do livro para a velha mulher que eu tinha idolatrado. Tu eras a sócia silenciosa. Estavas a usar João. João era um idiota útil. Beatrix cuspiu. Ele precisava de dinheiro. Eu precisava de uma frente no Zé Wilson para movimentar inventário através do embargo. Foi um arranjo perfeito até ele ficar ganancioso, até ele querer o divórcio. Beatrix entrou na sala, a sua bengala a tilintar no chão. Não podia deixá-lo, Ana. Não porque me importasse com o teu coração, embora essa fosse uma boa desculpa, mas porque, como teu marido, ele era da família. Estava protegido. Depois do divórcio, tornou-se uma ponta solta, um passivo. Então tu orquestraste tudo isto. Senti as lágrimas a picar os olhos, mas recusei-me a deixá-las cair. O treino, a vingança, foi tudo apenas para me fazer destruí-lo, para que tu o pudesses silenciar. Precisava de alguém para assumir o controle da empresa dele que não fizesse perguntas. Disse Beatrix. Pensei que eras uma soldada leal. Pensei que te tinha treinado melhor. Beatrix suspirou, olhando para Martim. E tu, Martim, devias ter ficado de olho nela, mantê-la focada na moda e no drama, não nos livros. Martim deu um passo à frente, colocando-se entre mim e os homens de Beatrix. Sou leal à família, tia Beatrix, mas esta traição, contrabando, isto não é negócio. Isto é loucura. Isto é sobrevivência. Beatrix respondeu. Os bancos estão a morrer. Os velhos caminhos desapareceram. Tivemos de nos adaptar. Ela fez um gesto aos seus homens. Levem os ficheiros, queimem o escritório e levem os 2 para o jato. Resolvemos isto em Genebra. Não, disse eu. Não gritei, não berrei. Falei com uma autoridade tranquila e aterrorizante que fez até os mercenários pararem.
Carreguei num único botão do telefone da minha secretária. Esqueceste-te de uma coisa, avó, disse eu, os meus olhos fixos nos da velha mulher. Tu ensinaste-me a ter sempre uma apólice de seguro. As paredes de vidro do escritório subitamente estilhaçaram para dentro enquanto granadas de choque detonaram. O caos irrompeu. Fumo encheu a sala. Os mercenários de Beatrix levantaram as suas armas, mas eram demasiado lentos. Das saídas de serviço, uma dúzia de figuras em equipamento tático invadiram. Não eram polícia, não eram do FBI. Usavam patches com uma insígnia distinta, o leão vermelho. Beatrix gritou enquanto era derrubada por 2 operacionais. A sua bengala deslizou pelo chão. Fiquei atrás da minha secretária, intocada, a usar uma máscara de gás que tinha tirado de um compartimento escondido. Observei enquanto a minha avó era algemada. Quando o fumo limpou, um homem entrou pelas portas estilhaçadas. Era alto, asiático, com cabelo prateado e uma cicatriz na sobrancelha. Cercar o perímetro, ordenou o homem. Ele olhou para mim e fez uma ligeira vênia. Senhorita Vasconcelos, chegamos de acordo com o seu sinal. Martim, a tossir e a limpar os olhos, olhou para mim em choque. Quem? Quem são estas pessoas? Tirei a máscara. Caminhei até onde Beatrix estava ajoelhada, furiosa e despenteada. Perguntaste-me quem era a Leão Vermelho S.A., disse eu a Martim. Pensaste que eles trabalhavam para ela. Olhei para minha avó. Eles não trabalhavam para ela, trabalhavam para mim. Beatrix olhou para cima, choque genuíno no seu rosto pela primeira vez em décadas. Mas tu estavas em Genebra. Eu observava-te todos os dias. Observaste o que eu queria que visses, disse eu friamente. Soube que algo estava errado há 2 anos. Quando me acolheste, estavas demasiado ansiosa, demasiado pronta para me transformar numa arma. Então, enquanto eu aprendia contabilidade forense durante o dia, eu construía a minha própria rede à noite. Usei o dinheiro do acordo, os 50 mil euros de que tu te riste, para investir em criptomoedas. Cresceu. Contratei as minhas próprias pessoas. Comprei a Leão Vermelho S.A. Agachei-me para ficar ao nível dos olhos de Beatrix. Fui eu que injetei dinheiro na empresa de João. Mantive-o à tona apenas tempo suficiente para te prender. Sabia que não resistirias a usar as suas linhas de fornecimento uma última vez antes do colapso. Levantei o livro de contabilidade e tu assinaste o teu nome. Entregaste as provas diretamente a mim. Criança ingrata. Beatrix sibilou. Eu fiz-te, dei-te tudo. Tu deste-me um nome, corrigi. Eu fiz-me a mim mesma. Levantei-me e virei-me para o homem de cabelo prateado. Sr. Kenji, entregue as provas aos agentes da Interpol que esperam no lobby, mas garanta que o fundo fiduciário da família Vasconcelos está isolado. Beatrix agiu sozinha. O conselho não tinha conhecimento. Compreendido, disse Kenji. O que estás a fazer? Beatrix gritou enquanto era arrastada para os pés. Não podes mandar a tua própria avó para a prisão. É um suicídio político. A família vai renegar-te. A família? Olhei para Martim. Martim olhou para a sua tia, depois para mim. Ele viu a mudança de poder. Ele viu o futuro. A família segue o vencedor, Beatrix, disse Martim suavemente. E parece que a Ana acabou de vencer. Beatrix foi arrastada, gritando maldições que ecoaram pelo corredor. A sala ficou em silêncio. O vento chicoteava pelas janelas partidas, trazendo os sons de sirenes da rua abaixo. Pedro estava encolhido debaixo da secretária. Bati na madeira com o meu sapato. Pode sair, Pedro. Ele saiu a rastejar, a tremer. Eu vou para a prisão? Vais para a Nova Zelândia, disse eu. O Sr. Kenji providenciará o teu transporte. Tu desapareces. Se eu ouvir o teu nome novamente, a imunidade é revogada. Obrigado, Pedro chorou. Obrigado. Ele fugiu. Caminhei até a janela. A chuva tinha parado.
O sol estava a romper as nuvens, iluminando a linha do horizonte da cidade que agora conquistava. Senti uma mão no meu ombro. Martim, tu sabias, disse ele, a soar impressionado e ligeiramente aterrorizado. Enganaste-nos a todos, João, Beatrix, até a mim. Tinha de saber em quem podia confiar, disse eu. Tu defendeste-me, Martim. Quando ela ordenou aos seus homens que nos levassem, tu colocaste-te à minha frente. Virei-me para ele. É por isso que vais ficar. Ficar como quê? Martim perguntou. Como o meu COO, disse eu. Vou dissolver as empresas Montalvão. Vamos mudar de marca. Vamos limpar as linhas de transporte. Vamos ser legítimos. Vai ser muito trabalho. Eu gosto de trabalho árduo. Martim sorriu. Olhei novamente para a cidade. Comecei como barista. Tornei-me uma vítima, depois uma arma, depois uma bilionária. Mas agora, pela primeira vez, era apenas eu mesma. Mais uma coisa, disse eu. O quê? E João? Novembro em Lisboa não era gentil com os derrotados. O vento que descia pela Avenida da Liberdade trazia um frio úmido e cortante que penetrava em casacos baratos e sapatos gastos. Dentro do Daily Grind, uma pequena e movimentada cafeteria perto da universidade, o ar estava denso com o cheiro a grãos de café queimados e lã úmida. Era a hora do almoço, uma sinfonia caótica de clientes a gritar, porcelana a tilintar e o silvo violento da varinha de vapor. Eu disse leite de amêndoa, não de aveia. Uma mulher de fato cinzento estalou, batendo com a chávena no balcão. Não sabe ler? Peço desculpa, senhora, o barista murmurou, mantendo a cabeça baixa. Vou refazer imediatamente. Voltou para a máquina, as mãos a tremer ligeiramente. Estavam vermelhas, gretadas de lavar constantemente e da água escaldante. As suas unhas, outrora tratadas no melhor salão do Chiado, estavam curtas e irregulares. João Montalvão limpou o suor da testa com a manga de um avental verde que lhe ficava 2 tamanhos maior. Parecia 10 anos mais velho do que há 6 meses. O bronzeado dourado dos fins de semana na comporta tinha desaparecido, dando lugar a uma palidez doentia iluminada por neons. O seu característico cabelo loiro estava agora mais comprido, preso num nó utilitário desarrumado, baço e sujo. Estava cansado. Era um cansaço profundo que o sono não conseguia reparar. Desde a apreensão dos seus bens e o colapso público humilhante das empresas Montalvão, João tinha aprendido o verdadeiro peso da gravidade. Sofia tinha desaparecido, ido para Miami no momento em que os cartões de crédito foram recusados. Os seus amigos do clube tratavam o seu número de telefone como uma contágio. Vivia num estúdio na KV, na Damaia, com um teto a pingar, apanhando o comboio às 5 da manhã para desempenhar o exato trabalho que outrora ridicularizara a minha pessoa por fazer. Pedido para Sofia! Um colega de trabalho gritou. João estremeceu. Ele odiava aquele nome. Ele odiava este lugar, mas principalmente odiava a memória do homem que costumava ser. O homem que pensava que era um deus porque sabia assinar um cheque. O sino acima da porta de vidro tocou, rompendo o barulho da loja. Não foi um som alto, mas a reação na sala foi imediata. A energia frenética da correria do almoço pareceu evaporar, substituída por um silêncio repentino e pesado. Os clientes pararam de olhar os telemóveis. O gerente parou a meio de reabastecer as chávenas. João, focado em fazer espuma numa jarra de leite, não notou no início. Próximo, por favor, chamou ele mecanicamente sem olhar para cima. Um café preto, blend etíope, sem açúcar. A voz era suave, culta e terrivelmente familiar. A jarra de metal escorregou dos dedos molhados de João, tilintando ruidosamente na pia. Leite quente salpicou o seu avental, mas ele não sentiu a queimadura. Levantou a cabeça lentamente, aterrorizado com o que encontraria. Em pé do outro lado do balcão pegajoso, estava eu. Parecia uma visão de outro mundo.
Eu estava envolvida num sobretudo de caxemira de camelo que caía em linhas elegantes à volta da minha figura. Por baixo, uma gola alta de caxemira carvão acentuava a linha régia do meu queixo. Não usava joias, sem diamantes, sem pérolas, apenas um simples relógio Cartier vintage no pulso. Não parecia zangada, não parecia triunfante. Parecia serena. Atrás de mim, através da janela embaciada, João podia ver a silhueta do Rolls-Royce Phantom, prateado a circular no passeio. Martim estava visível no banco do condutor, os olhos a escanear a rua como um falcão, mas permanecendo lá dentro. Aquela era uma execução privada. Ana! João respirou. O nome tinha gosto de cinzas na sua boca. Olá, João, disse eu. O meu tom era educado, distante, como se cumprimentasse um estranho numa paragem de autocarro. Estava no bairro a inspecionar uma propriedade. Ouvi dizer que o café aqui é eficiente. João olhou pela loja. Todos estavam a olhar. Sentiu o calor a subir pelo pescoço, um rubor de vergonha, tão intenso que o deixou tonto. Tu, João gaguejou, limpando as mãos num pano já sujo. Estás aqui para te gabares? É isso? Queres ver o CEO a esfregar balcões? Ele esperava que eu sorrisse, risse, fizesse um comentário mordaz sobre karma. Não o fiz. Apenas o observei com uma calma inquietante. Não estou aqui para me gabar, João, disse suavemente. Comprei o edifício. João parou. O quê? Este edifício? Fiz um gesto vago para o teto e os 2 quarteirões adjacentes. Estamos a converter os andares superiores em habitação acessível para artistas e professores. A cafeteria permanecerá, claro. O contrato de arrendamento está seguro. João agarrou a borda do balcão. Eu era a sua senhoria. Eu era a dona do chão em que ele estava. Eu era a dona do ar que ele respirava. A totalidade da minha vitória era sufocante. Por que me estás a dizer isto? Ele sussurrou, a voz a falhar. Só me despede. Acaba com isto. Atira-me para a rua como eu fiz contigo. Suspirei. Uma pequena nuvem de ar frio. Puxei um saco de couro da minha mala. João estremeceu, preparando-se instintivamente para um processo judicial, uma ordem de restrição, uma arma. Em vez disso, puxei um envelope branco simples, ligeiramente amarrotado. Encontrei isto na minha velha caixa de joias, disse eu, deslizando-o pelo balcão. Ele moveu-se através de uma poça de água derramada, mas eu não parecia importar-me. Trouxe-o comigo durante 3 anos. Foi a única coisa que tirei daquela sala de reuniões no dia em que acabaste conosco. João olhou para o envelope. Sabia o que estava lá dentro antes de o tocar. Abriu a aba com os dedos trêmulos. Era o cheque bancário, 50 mil euros. A data era de há 3 anos. O papel estava a amarelar nas bordas. Nunca o depositei, disse suavemente. Quase o fiz. Naquele dia em que saí, estava aterrorizada. Não tinha casa, não tinha plano. 50 mil euros pareciam uma fortuna. Teria sido fácil levá-lo e desaparecer. Por que não o fizeste? João perguntou, lágrimas nos olhos. Porque percebi algo, disse eu, inclinando-me. Os meus olhos verdes fixos nos dele, despindo as suas últimas defesas. Esse dinheiro não era um presente. Era um preço. Era o que tu decidiste que eu valia. Se o tivesse aceite, teria concordado contigo. Endireitei-me aqui, abotoando o casaco. Não preciso dele, João. O meu patrimônio líquido flutua mais do que isso enquanto tomo o pequeno almoço. Mas tu? Olhei-o de cima a baixo para o avental manchado, os olhos cansados, a postura quebrada. Pareces precisar de um novo começo. João olhou para o cheque. 50 mil euros. Não era nada para mim, mas para ele agora eram 2 anos de renda. Era um fato para uma entrevista de emprego. Era comida. Era dignidade. Era também o derradeiro insulto. Estás com pena de mim, João engasgou.
Não quero a tua caridade. Não é caridade, corrigiu. É um pacote de rescisão. Foste um marido terrível, João, mas foste um excelente professor. Ensinaste-me que o mundo é frio e que o amor é condicional. Essa lição valeu muito mais do que 50 mil. Empurrei o cheque mais perto da sua mão. Leva-o, paga as tuas dívidas, vai à terapia, volta a ser um ser humano. Ou não, já não me importa. Essa foi a facada. Já não me importa. Se eu tivesse gritado com ele, teria significado que ainda tinha sentimentos. Se o tivesse processado, teria significado que ele ainda era uma ameaça. Mas esta generosidade casual, provou que ele não era nada. Era um inseto que eu estava gentilmente a remover do meu caminho. A mão de João pairou sobre o cheque. O seu orgulho gritou-lhe para o rasgar, para o atirar para a minha cara e exigir que eu saísse. Mas o seu estômago roncou. Os seus pés doíam. A realidade da sua vida desabou sobre ele. Lentamente, dolorosamente, colocou a mão no cheque e deslizou-o para fora do balcão. Obrigado, sussurrou, olhando para o chão. Adeus, João, disse eu. Virei-me e caminhei em direção à porta. O som dos meus saltos a tilintar no chão era ritmicamente perfeito. Uma contagem decrescente para a minha partida. Ana! João chamou, a desesperança a dominá-lo uma última vez. Parei à porta, a mão na maçaneta de latão. Não me virei. Apenas inclinei ligeiramente a cabeça ao ouvir. Tu, João engoliu em seco. Tu alguma vez sentes falta de nós, antes do dinheiro? Permaneci ali por um longo momento. A cafeteria estava em silêncio mortal. Todos esperavam a resposta. Sinto falta da rapariga que eu era, disse, a minha voz carregando um vestígio de melancolia. Ela era esperançosa. Era inocente, mas também era cega. Empurrei a porta, deixando entrar uma rajada de vento frio de outono. Não sinto falta do homem que a cegou. A porta fechou-se, o sino tocou. João observou através do vidro, enquanto o motorista abria a porta traseira do Rolls-Royce. Eu deslizei para dentro com a graça de uma rainha. O carro arrancou, integrando-se sem problemas no fluxo de táxis amarelos e tráfego cinzento, desaparecendo no cânion da cidade, que agora eu dominava. João permaneceu ali por muito tempo, o cheque a amassar na sua palma suada. Ei! A mulher de fato cinzento latiu, quebrando o feitiço. Vai fazer o meu café ou vai ficar aí a sonhar? João piscou, o mundo a correr de volta, o ruído, o cheiro, a rotina. Olhou para o cheque uma última vez, depois enfiou o fundo no bolso. Respirou fundo, pegou na jarra de leite e voltou para a máquina. Já a caminho, disse ele. E hoje? Sinceramente, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Esta reviravolta digna de um romance antigo, mas com microchips e traição familiar. Outras vezes, no silêncio da noite, pergunto-me se o custo emocional valeu a pena. A vingança é um prato que se serve frio, mas deixa um sabor amargo. A família está no controle, o contrabando parou. Martim é um excelente parceiro. Mas a paz, a verdadeira paz ainda não me encontrou. É um caminho, uma jornada sem um destino final claro. Mas é meu. E isso por si só é uma vitória.